Então tá, beleza. Deixa Vamos eu só dar o ok aqui. Eu tive que mudar de lugar, aí eu tô toda torta aqui. lá. Então, pessoal, vamos lá. Então vamos lá. Fabiana, minha aluna privada. A gente preparou as questões, né? Que nem o nosso costume, tá? Então eu vou lendo a questão. Eu peço que você preste atenção nas coisas que eu vou chamar a atenção do enunciado que são importantes, tá bom? Então, questão lá do simulado: homem de 67 anos, tabagista, cessado há 2 anos, mas com uma carga tabágica de 50 maços ano, com um diagnóstico prévio de doença pulmonar crônica e uso irregular de broncodilatador inalatório. Então, vamos lá, um paciente claramente DPOC, uma carga tabágica muito elevada, mas que o enunciado já diz para você que ele é DPOC. Então, o problema provavelmente está aí. Procura a emergência de um hospital geral por piora da dispneia há 2 dias. Então, a gente está. Duas frases a gente já sabe que o doente é DPOC, que faz um tratamento irregular e que está provavelmente exacerbado. Aí vamos continuar a ler. Aí ele ainda reforça, ó, aumento do volume do escarro, mudança da coloração para amarelada nas últimas 24 horas. Então, aumentou o volume e a consistência do escarro. Vamos lembrar sintomas cardinais do DPOC: dispneia, tosse e escarro. Então, uma exacerbação é quando você tem uma piora dos sintomas cardinais. E aí depois a gente vai falar sobre a classificação da exacerbação. Nega dor torácica típica, hemoptise ou febre alta. Relata dificuldade para dormir por falta de ar e uma redução importante da tolerância ao esforço. Ele teve uma piora significativa do estado natural dele. Então, não precisa ser muito esperto, não é isso? Tudo isso, o cara está só te alimentando o seu diagnóstico de exacerbação do DPOC. Hoje passou a sentir sonolência e cefaleia. Opa, sinal de alarme. Sinal de alarme, não é isso? Se você tiver com muita hipoxemia, com muita hipercarbia, você vai começar a ter sonolência. Se você tiver com acidose, você vai começar a ter cefaleia. Ao exame, paciente em posição sentada, sonolento, porém despertável, fala frases curtas, ele está com muita falta de ar. Uma pressão arterial de 146 por 88, com uma frequência cardíaca de 112, saturando 86% em ar ambiente. Ó, ele está saturando mal? Está, mas ele é um DPOC. Então, vamos pensar no qual saturação a gente espera do DPOC. Geralmente começa em 88. Temperatura não está com febre, está com 37,4. Usando a musculatura acessória, com expiração prolongada, ele está com muito pior da obstrução crônica dele. Na ausculta, sibilos e roncos difusos, sem estertor crepitante, sem sinais de choque, sem edema periférico. Por que que ele está colocando isso aí? Porque ele está querendo mostrar para a gente que não é um corpo pulmonale. Não é isso? Não tem a ver com coração. É só o DPOC exacerbado. Aí, exames na admissão, uma gasometria em ar ambiente com acidemia e hipercapnia, uma acidose respiratória, raio-x de tórax com hiperinsuflação sem consolidação. Próximo. Peraí. Aí ele mostra lá um negocinho com os dados dessa gasometria, que basicamente é isso, é uma acidose respiratória.
com um lactato normal, tudo falando de exacerbação do DPOC. Aí ele pergunta qual é a melhor conduta ainda na sala de emergência. Aí vamos analisar as opções. Aí ele fala oxigênio em alto fluxo, com um alvo de 94 a 98% de saturação, com broncodilatador e reavaliar a gasometria. Mas assim, o paciente é DPOC. A gente sabe que o DPOC, você não espera que ele sature normal. Ele não satura normal na vida normal dele. O alvo nunca vai ser uma saturação normal. Então, esquisito isso aí. Aí ele fala oxigênio titulado para um alvo DPOC, 88 a 92, com broncodilatador de curta. Porque na teoria, a gente está falando de um cara DPOC que devia usar broncodilatador de longa, não é isso? Iniciar VNI, porque o paciente, ele está lá, BPAP, e corticoide sistêmico antibiótico, porque é uma exacerbação. Essa opção soa bem melhor, né? Até porque o alvo está correto. Aí nascer intubação orotraqueal imediata, sem tentativa de VNI. Não é uma boa ideia. A gente sabe que o paciente DPOC ele responde mal quando ele é intubado. Ele é um paciente que você tem que tentar evitar a intubação. A intubação não melhora o prognóstico do paciente, mas a gente vai discutir isso melhor depois. Mas intubação não seria. E restrição sem broncodilatador de jeito nenhum, né? Porque o paciente está com uma exacerbação. O enunciado todo te aponta para uma exacerbação que não é do coração, que não tem corpo pulmonar, que é uma exacerbação. Então, vamos analisar as respostas. Próximo. Não vai pedir para eles responderem o que eles acharam? É, o que que vocês acham? Eu marcaria a letra B. O que que vocês acham? Fabiana, B. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo só concordou comigo, Na próxima, você nenhuma deixa eles responderem colocação. primeiro. Vamos lá. Então, realmente, a correta é a letra B, porque a saturação, do DPOC, você tem que, de toda maneira, evitar a hiperóxia, tá certo? Por quê? Porque quando você dá muito oxigênio para o paciente DPOC, ele piora da retenção de gás carbônico. Esse paciente, para começar, a gente tem que lembrar que o paciente DPOC, ele é um paciente que o centro respiratório dele no cérebro já não responde mais ao gás carbônico, porque o nosso centro respiratório normal, ele responde ao gás carbônico. A gente não respira porque o oxigênio cai, a gente respira porque o gás carbônico aumenta. O paciente DPOC, como ele é um retentor crônico, como o gás carbônico dele está sempre alto, ele é um paciente que isso muda, ele passa a responder à quantidade de oxigênio. Então, se você der muito oxigênio para um paciente DPOC, ele vai respirar menos e ele vai acabar retendo mais. Além disso, se você der muito oxigênio para um paciente DPOC, ele tem um mecanismo natural de adaptação do organismo, onde ele irriga com o sangue pior as áreas que são mais enfisematosas, mais doentes do pulmão, para poder tentar preservar justamente a oxigenação do sangue. Quando você enche ele de oxigênio, ele vasodilata. E no que ele vasodilata, ele começa a irrigar de sangue um monte de área pulmonar que não tem troca gasosa.
isso piora o estado do paciente DPOC. Então, é por isso que a gente tem que buscar essa saturação de 88 a 92, está de bom tamanho. E a conduta de primeira linha sempre é VNI, porque a intubação aumenta a mortalidade. Então, beleza, vocês pensaram corretamente, mas trago verdades. Bora lá, Paulo. Resumo de DPOC. Então, vamos lá. DPOC é um negócio importante da gente estudar por um motivo muito simples. Todo o tratamento, toda a conduta, tudo que é relacionado ao DPOC é baseado no GOLD, que é a Iniciativa Global da Doença Pulmonar Crônica. E o GOLD, ele é atualizado todo ano. Todo ano. Então, a gente tem que ficar em cima do laço disso aí, tá? Próximo. Então, atualizações do Gold. Então, eu peguei as coisas mais assim, palpitantes do Gold. Primeiro, que ele diz o seguinte: ele cria um fluxograma conforme a espirometria. Para quê? Para que otimize o tempo do diagnóstico, tá? Então, ele diz assim: se na fase de pré-broncodilatação, porque assim, o que a gente vai fazer é uma espirometria e ele não vai responder ao broncodilatador, né? Quando ele responde é asma, não é isso? É isso. Concorda? Quem tem uma restrição do fluxo que responde ao broncodilatador é um asmático. O DPOC, ele tem uma restrição fixa do fluxo, ele não responde ao broncodilatador. Mas ele diz o seguinte, isso é novo. Se no pré-broncodilatador a relação do volume expiratório forçado no primeiro minuto e a capacidade vital forçada for igual ou maior do que 0,7, se for maior que 0,7, não tem necessidade de fazer o broncodilatador, não é DPOC. Então, 0,7 é o limite do que ele considera ser DPOC, não ser DPOC. Se for menor que 0,7 e não responder ao broncodilatador, aí você confirma DPOC. Beleza? Mas se você não precisa fazer o broncodilatador, é em todo mundo. Isso é que é a novidade. O Gold, ele trabalha basicamente com várias classificações. Então, primeiro, uma classificação de acordo com o percentual de alteração do volume expiratório forçado no primeiro minuto. Então, um Gold 1 é um VEF, né? É VEF, na verdade, em português. Um VEF maior que 80%. Um Gold 2 é de 50 a 79. Um Gold 3 é de 30 a 49 e o Gold 4 é menor que 30. E aí, ele tem ainda a classificação ABE. Pode passar, Paulo. A classificação ABE são os grupos que vão determinar qual é o tratamento indicado para esses pacientes. Então, A é um paciente muito pouco sintomático, quiçá assintomático, com pouca falta de ar, ou seja, uma escala de restrição das suas condições de vida de um ou baixo, com baixo impacto na vida diária, que não tem exacerbação, que geralmente tem sintoma leve apenas com esforço intenso. Esse grupo é o cara que ele diz assim: para esse grupo eu posso fazer algum broncodilatador, qualquer um, de curta, de longa, algum, qualquer um. É assim que ele diz, tá bom? O grupo B já é um paciente sintomático, que tem maior falta de ar, que tem um impacto na rotina dele, que já não consegue exercer as atividades de vida diária dele normalmente, mas
que não têm exacerbações, tá certo? Pessoas que têm falta de ar, que têm uma limitação, mas que não têm exacerbação. Esse grupo, ele tem que usar um LABA, né, um broncodilatador de longa ou um antimuscarínico de longa, um LABA ou um LAMA, ou um dos dois. E aí, antigamente era A, B, C, D. Aí ele tirou o C e o D e virou E, que é o exacerbador. E é fácil de gravar porque é de exacerbador. Qualquer paciente que teve uma exacerbação moderada, que necessitou de antibiótico ou corticoide oral, ou uma exacerbação grave, que foi uma hospitalização no último ano, independente do quanto sintoma ele tenha. Então, ele pode até ser pouco sintomático agora, mas ele teve uma exacerbação com necessidade de hospitalização no último ano. Esse grupo é o dos pacientes instáveis. Esse grupo é do paciente que vai ter que tomar um LABA e um LAMA, e que são corticoide inalatório. O corticoide inalatório está reservado para pacientes que tenham eosinófilos acima de 300. Paciente sem eosinofilia não está indicado corticoide. No DPOC. Beleza? Próximo. Aí a escala de comprometimento das suas funções pela dispneia, né? Sendo zero uma dispneia a exercício intenso, uma dispneia andando rápido no plano ou subindo aclives leves, dois, andar mais lentamente que as pessoas da mesma idade, três, parar para respirar após caminhar uma quadra ou poucos minutos no plano, e quatro é o cara que não consegue mais sair de casa pela dispneia, que é dispneico nas mínimas tarefas de vida diária. Próximo. E aí, vamos lá. Quais são os fatores precipitantes da exacerbação desses pacientes? Geralmente, um processo infeccioso, 70% das vezes, a bactéria mais comum para o DPOC é Haemophilus influenzae. O Streptococcus pneumoniae entra do mesmo jeito, Moraxella catarrhalis. São as três bactérias do DPOC. Às vezes as perguntas rodam em cima disso aí. E vírus, né? Tanto é que uma recomendação importante para o DPOC é ele ser vacinado, né? Vacinado de gripe, vacinado de pneumococo, vacinado de Covid. Broncoespasmo pode ser um fator precipitante, embolia pulmonar pode precipitar, hipertensão pulmonar pode precipitar, infarto, edema pulmonar, arritmia ou exposição a fatores ambientais. A gente define que exacerbação aguda é quando você tem o aumento dos sintomas cardinais. Então, piora da dispneia, aumento do volume do escarro ou alteração na característica do escarro. Próximo. Então, normalmente dispneia e tosse, mas pode ter taquipneia, pode ter sibilância, pode ter esforço respiratório. E aí, o que que indica a gravidade? Cianose, uso de musculatura acessória, alteração do estado mental, que é um sinal de hipercapnia ou hipoxemia, ou ambos, instabilidade hemodinâmica, o corpo pulmonale e acidose respiratória. Isso é tudo achados de gravidade. Próximo. O que a gente tem que fazer de exame complementar? O que a gente precisar fazer para descartar essas hipóteses de o que causou aquela exacerbação. Então, um laboratório, você tem que pesquisar uma leucocitose, porque a gente está falando que a principal causa da exacerbação é uma infecção. Então, você, em geral, vai achar uma leucocitose. E
tem que saber eletrólitos, porque o broncodilatador, né? Beta-agonista, geralmente, ele pode causar hipocalemia. Lembra que quando a gente está com potássio alto, a gente faz nebulização para tentar botar o potássio dentro da célula, porque esse é o efeito do remédio. Então, eletro e troponinas, quando o paciente tiver dor torácica, porque uma das coisas que pode estar acontecendo é um infarto, e isso está causando a exacerbação. A gasometria arterial é importante porque possivelmente vai ser um paciente com uma acidose respiratória, e essa acidose respiratória é considerada grave se a PO2 estiver menor que 50 e a PCO2 maior que 70. O BNP pode ser útil, ele ajuda no diagnóstico diferencial com insuficiência cardíaca, tá bom? Próximo. Teste de COVID, fica de olho na sua área, pode estar tendo um surto na sua área, então fica de olho, um teste de COVID é importante hoje em dia. Se tiver teste de influenza, também é importante. Se você tiver alguma dúvida ou suspeita de TEP, tomografia de tórax. Então, a DPOC, a gente tem que saber o quanto ela é, qual é a gravidade dela para saber o que que a gente vai fazer de medicação. Então, se ela for leve, é só broncodilatador de curta. Se ela for moderada, é o broncodilatador de curta, tem que fazer antibiótico e tem que fazer glicocorticoide. Se ela for grave, o paciente precisa ficar hospitalizado. Então, leve é um sintoma cardinal, moderada são dois e grave são três. Próximo. Então, quando internar, quando não responder bem ao manejo no departamento de emergência, se aparecerem outros sinais que piorem a gravidade, tipo cianose, piora da confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, edema periférico, se os sintomas ainda assim, mesmo com o tratamento, continuarem piorando, se a exacerbação for muito grave, tipo uma piora muito do volume expiratório forçado no primeiro minuto, menor que 50%, se ele tiver acabado de ter uma hospitalização, se for uma repetição de um quadro, tipo, veio um dia na emergência, se melhorou ele, mandou embora. Aí ele volta no dia seguinte com a mesma coisa. Esse é um sinal de que ele não dá para ficar em casa. Se tiver alguma comorbidade, se o paciente for muito frágil e não tiver suporte domiciliar, que é basicamente 100% dos nossos clientes do SUS. Próximo. E aí, farmacológico, beta-agonista de curta, que é o salbutamol, fenoterol. Fenoterol não tem mais no Brasil, tá? Então a resposta agora 100% das vezes vai ser salbutamol. Em alguns casos você pode usar o anticolinérgico, que é o ipatrópio, né? O muscarínico, que é o ipatrópio. Então, não tem mais Berotec, tá? Isso tá em todas as aulas, fenoterol, mas não tem mais, é salbutamol. O glicocorticoide, de preferência, se o paciente puder engolir, pode dar via oral. Não faz diferença entre via oral e endovenosa. Não é melhor na veia, dá no mesmo, tá bom? Então, você pode fazer 5 dias de prednisona de 40 miligramas, que está de bom tamanho. Próximo. E antibiótico. Qual antibiótico? Se ele tiver dois ou mais sintomas, tem que usar antibiótico, de 5 a 7 dias. Aí, qual? Depende. Se o paciente vai, se você vai dar uma compensada nele na emergência, e você tem a intenção de tratar ele ambulatorialmente, você pode fazer uma macrolídeo ou uma cepa de segundo ou de terceiro, ou amoxicilina com clavulanato. Pode fazer. É,
esse é um paciente sem risco de pseudomonas, é um paciente que não tem história de hospitalização frequente, enfim, não reside em instituição de longa permanência, não faz diálise, não tem contato com o ambiente de cuidado da saúde. Se o paciente tem risco de pseudomonas, mas você ainda assim vai fazer ambulatório, você pode fazer uma quinolona respiratória. Se ele tiver hospitalizado, ou é a quinolona respiratória ou cefalosporina de terceira, quando não tem risco de pseudomonas, e com risco, aí é cefepime, ou ceftazidima, ou piperacilina tazobactam. Próximo. Acho que acabou. Ah, o suporte ventilatório, esqueci. Suporte ventilatório, tá? Sempre lembrar que a meta é uma saturação de 88 a 92%. Se você oferecer mais que isso, ele vai rebaixar. E aí tá lá aquela explicação é a questão de que quando a gente aumenta muito a oxigenação, a gente reverte a vasoconstrição e passa a perfundir áreas que não são capazes de oxigenar o sangue, aumentando o espaço morto, e aí o paciente acaba retendo mais gás carbônico, indo mais gás carbônico, a consequência final é rebaixar mais o nível de consciência. Então, a gente nunca oferece alto fluxo de oxigênio para o paciente. Beleza? Próximo. É, você pode usar cânula nasal, mas em geral isso é restrito para o paciente na oxigenoterapia domiciliar. Mesmo assim, não é com um percentual elevado de oxigênio, tá certo? É entre 2 a 3 litros. A ventilação não invasiva, ela melhora o quadro ventilatório, ela diminui o trabalho ventilatório, ela diminui a gravidade da doença, ela melhora a acidose respiratória e ela reduz as complicações. É isso, a intubação não vai melhorar as taxas de mortalidade, tá? Então, é por isso que a gente dá preferência à ventilação não invasiva, que está indicada se o paciente tiver acidose respiratória, se ele tiver dispneia com sinal de esforço ou uma hipoxemia a despeito de você ofertar uma cânula com oxigênio. De preferência, evitar a ventilação mecânica invasiva, tá? Próximo. Mas ela vai estar indicada se o paciente não tolerar, vamos lá, o paciente está lá com esforço, não está se aguentando, não tolerou VNI, ou teve uma parada cardíaca, ou evoluiu com uma agitação psicomotora ou um rebaixamento de nível de consciência importante. Aí a gente vai ter que pensar em intubar mesmo, tá bom? Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Próximo. Acho que acabou. É. Dúvidas? Como eu digo para meus alunos aqui, quem não tem dúvida tem dívida. Podemos passar para a próxima questão, pessoal? Vocês vão receber todo esse material, tá bom? Então, vamos lá, que isso foi só a primeira. Tem só mais Então, quatro. vamos. Só tem mais quatro. Então, mulher de 62 anos, hipertensa e diabética, chega ao pronto-socorro geral, trazida pelo SAMU. Então, mulher de 62 anos com alto risco cardiovascular, é isso? Hipertensa diabética, alto risco cardiovascular. Trazida pelo SAMU após um início súbito, há cerca de 2 horas. 2 horas. O lapso temporal é sempre importante. De dificuldade para falar e fraqueza no hemicorpo direito, ou seja, sintomas neurológicos. A família relata que a paciente estava bem e durante o almoço passou a enrolar a língua e deixou cair o talher,
com desvio da comissura labial à esquerda. Não houve crise convulsiva, perda de consciência, cefaleia intensa, súbita ou trauma. Então, o que que essa questão está dizendo para a gente? Que a gente tem uma paciente que tem um quadro neurológico super agudo e que não está caminhando para algo que não seja um AVC, não é isso? Ela não tem história, provavelmente é um AVC isquêmico, porque não tem história de cefaleia intensa, de perda de consciência, não teve crise convulsiva. Então, não fala a favor de que a pessoa tem um processo expansivo intracraniano, que está com hipertensão intracraniana, mas enfim, ainda assim pode ser. Mas fala a favor de um quadro neurológico agudo, que numa pessoa de alto risco cardiovascular pode ser um acidente vascular encefálico isquêmico. Faz uso, não teve febre, faz uso irregular de antipertensivos, não usa anticoagulantes, tem fibrilação atrial conhecida, porém sem segmento regular e não usa anticoagulantes. Aí a gente fechou o balão, não é isso? Fator de risco para AVC, fator de risco para AVC, fibrilação atrial. A fibrilação atrial permanente, aquela que você não vai reverter o ritmo, que você só vai controlar a frequência, ela tem que ser acompanhada de anticoagulação permanente, justamente por causa do risco de AVC. Então, aí na beleza, a admissão consciente, com afasia expressiva importante, com a paresia braquiofacial direita, super hipertensa, 204 por 112 milímetros de mercúrio de pressão, uma frequência cardíaca de 96, o ritmo é irregular, mas ela não está descompensada da FA. Frequência respiratória de 18, saturando 96% em ar ambiente, sem febre. Uma glicemia capilar normal. Normal. E aí fizeram uma TC de crânio sem contraste imediatamente, que não mostra sangramento. Aí tem uma tabela com os exames iniciais e a escala do NIH. NIHSS, NIH, porque é o nome em inglês, National Institutes of Health Stroke Scale. Então, NIH, próxima. Aí na tabela, ela diz que a glicemia está boa, a TC não tem hemorragia, não tem lesão evidente. A escala do NIH é de 12, então é um déficit moderado. Uma plaqueta normal, um INR normal, uma creatinina normal, mas a pressão está alta. E aí, o que que a gente faz? Aí vamos lá. Em geral, esse tipo de questão, ele espera de você que você saiba identificar o paciente candidato a trombólise no AVC. Esse paciente tem que ter um ictus de 4 horas e meia, em princípio. Então, todo o trabalho tem que ser pensar nisso aí. Mas vamos ver as opções. Administrar manitol e dexametasona, solicitar neurocirurgia de urgência, adiar a imagem complementar. Não, né? Porque a gente está vendo que a paciente não tem sinais e sintomas de hipertensão intracraniana. E ela não tem lesão expansiva visível, não tem sangramento visível. Ela não tem descrição na tomografia de edema cerebral. A letra B, administrar AS imediatamente, iniciar heparina EV por causa da fibrilação atrial, programar ressonância antes de qualquer terapia específica. Então, um paciente, hoje a recomendação da American Heart Association para o AVC se você tem possibilidade de trombólise, você não deve adiar por nada a terapia trombolítica.
Se está indicado, se não tem nenhuma limitação, se não tem contraindicação, não deve se adiar até a terapia trombolítica. Aí é isso que eu estou pensando assim. Não ser, reduzir a PA rapidamente para 140 por 90, com vasodilatador potente, observar 24 horas e iniciar a S apenas após a melhora clínica. Gente, vamos lá. Ela tem um NIH de 12. Ela já tem um déficit moderado. Isso não é. E mesmo que a gente pensasse numa emergência hipertensiva, a gente não baixa a pressão da emergência hipertensiva, encefalopatia hipertensiva, para 140 por 90, rapidamente. Por quê? Essa pessoa que está com a pressão alta, o mecanismo de defesa é o vaso sanguíneo cerebral fazer vasoconstrição, para não deixar essa pressão afetar o sistema nervoso central. É a proteção do sistema nervoso central. Se você baixar muito a pressão numa pessoa com uma encefalopatia hipertensiva, assim rapidamente, ela vai fazer um AVC isquêmico, o vaso vai fechar. Aí, delta, reduzir a PA para 185 por 110, com um antihipertensivo venoso, atingindo o alvo, iniciar a alteplase, manter a monitorização e não administrar antiagregante nas primeiras 24 horas após o trombolítico. E aí? Agora que a gente leu tudo e analisou tudo, fica fácil, né? Falem para mim. Bota lá. Papapum. Quem que acha o quê? Que vocês acham? Vocês podem também falar, gente, pode interagir com a gente verbalmente, se for possível. E aí, pessoal? Ninguém quer arriscar? Então, vamos lá, Paulo, próximo. Senão a gente vai ficar aqui para sempre. Então, A, B e C, a gente leu e analisou e realmente são incorretas. É, Não substitu... o AS imediato pode ser indicado em algumas situações, mas não substitui a terapia específica quando o paciente é elegível para alteplase. A heparinização plena na fase superaguda do AVC não é conduta inicial padrão, aumenta o risco de hemorragia, não é isso que a gente vai fazer. A ressonância não pode alterar a conduta de terapia específica. O alvo da PA não é 140 por 90, é 185 por 110, é uma certa hipertensão permissiva, mas a pressão tem que ficar sob controle para você poder fazer a terapia específica próximo. E aí a terapia específica, que é a alteplase, que é a trombólise desse AVC. Mas assim, vamos conversar sobre a AVC um pouquinho. Pode ir lá, Paulo. Então, o AVC, a gente fala geralmente AVE, porque assim, quando você fala acidente vascular cerebral, você acaba excluindo o cerebelo. Então, acidente vascular encefálico é um termo mais correto, porque ele leva em consideração todas as estruturas intracranianas, tá bom? E aí você tem um sistema que é o TOAST, são os 5 subtipos de AVC isquêmico. São os das aterosclerose de grande vaso, cardioembolia, oclusão de pequeno vaso, outras etiologias indefinidas. Outra etiologia pode ser vasculite, dissecção arterial e indefinido. Às vezes acontece um AVC que você não consegue encontrar qual foi a causa desse AVC. Geralmente, a gente gosta de levantar a bola da epidemiologia do AVC porque o custo de um AVC é muito alto, tá? Então, o custo global estimado dos acidentes vasculares encefálicos é de 721 bilhões.
corresponde a 0,66% do PIB do mundo, do globo. Porque o custo não é só o do tratamento da doença, mas também o da reabilitação desse paciente e, dependendo da idade do paciente, do fato de que ele deixa de ser um membro ativo da sociedade. Tá bom? Próximo. E aí, eu trago para vocês uma tabelinha bem resumidinha, mas que é muito interessante, porque tem muita questão que às vezes cai em prova que tem a ver com isso aí, que é a tabelinha de qual artéria causa qual clínica. Então, vamos lá. Artéria cerebral média direita, artéria cerebral média tem a direita e tem a esquerda. Artéria cerebral média direita. O que que ela vai fazer? Primeiro, sintomas à esquerda. Então, é hemiparesia esquerda, paralisia facial central esquerda, hemihipoestesia esquerda e heminegligência esquerda. A artéria cerebral média direita faz isso. A artéria cerebral média esquerda, e a gente tem que lembrar que do lado esquerdo e do lado direito tem estruturas diferentes, tá? Do lado direito, do lado esquerdo. Aí vai ser tudo do lado direito. Então vai ser a hemiparesia direita, a paralisia facial central direita, hemihipoestesia direita, e ali está a área da fala. Então a afasia é uma coisa que vem da artéria cerebral média esquerda. A artéria cerebral posterior, aí a gente vai pensar, não, anterior, desculpa. A anterior, ela vai ter paresia e hipoestesia do membro inferior contralateral, então se for cerebral anterior direita, é o membro inferior esquerdo. Rebaixamento do nível de consciência. É um tipo de artéria cerebral anterior, ela tem do lado direito e esquerdo, mas ela pode ter uma obstrução bilateral. E aí, geralmente, tem rebaixamento do nível de consciência e incontinência urinária. A cerebral posterior é hemianopsia. Hemianopsia homônima contralateral. Então, do lado oposto que está obstruído. E as artérias do sistema vértebro-basilar, que são as do cerebelo, vão dar vertigem, coisas de cerebelo. Vertigem, alteração de nervo craniano, hemiparesia ou hemihipostesia contralateral, paralisia facial, ataxia cerebelar, principalmente. Então, o principal fator de risco, aterosclerose. Esse esqueminha das artérias, gente, tem questão assim, tá? Então, por isso que eu botei o esqueminha. Fator de risco, aterosclerose, é o principal. E aí a gente tem que lembrar que tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Também tem perguntado muito isso. Então, os modificáveis são a hipertensão arterial, o tabagismo, a obesidade, a dislipidemia, a dieta rica em ultraprocessados, sedentarismo, diabetes, consumo de álcool, doenças cardíacas e uso de anticoncepcional. E os não modificáveis, a idade, porque é mais comum em pacientes com mais de 60 anos, a raça negra, o gênero é mais comum em homens, e a história familiar positiva para AVC, para AVE prévio. Próximo. Então, a partir do momento que você suspeita de um AVE, você tem a história da hora de ouro, que é crucial para o indivíduo. Primeira coisa que você tem que fazer, chegou na emergência, tomografia de crânio. Vai. E rapidamente aplicar a escala do NIH nesse paciente para ver qual é o grau de comprometimento neurológico que ele tem. Essa escala vai de 0 a 42. E ela significa o quê? Que 0 é porque tá tudo bem. Quando você fala, ai, um mosquito gigante.
Aqui em Corumbá tem uns mosquitos que parecem dinossauros. Quando você fala de uma escala que vai até 4, de 0 a 4, é um AVC muito pequeno, muito leve. Esses pacientes é que são aqueles pacientes que a gente, em geral, não vai trombolizar. Porque pesando o risco-benefício, como a trombólise vai ter o risco do sangramento e da piora do AVC, e esse AVC implica em muito pouca sintomatologia para o doente, ele não é um candidato à trombólise. O A15 é um AVC moderado, é um bom candidato à trombólise. 16 a 20 é um AVC moderado a severo. Ele ainda é um candidato à trombólise, mas mais que 20 ele não é candidato à trombólise, porque significa que ele tem um comprometimento muito extenso e a chance dele ter uma transformação hemorrágica desse AVC na hora que você fizer o trombolítico é muito grande. Então, esses pacientes também não são bons candidatos à trombólise. Próximo. Então, vamos lá. Algoritmo. Déficit neurológico, sim. TC de crânio, urgente. Não tem sangramento. Não é coisas que mimetizam AVC, então é um AVC isquêmico. Tem sangramento, é um AVC hemorrágico. Pronto, fechamos o nosso diagnóstico. Próximo. O que que pode mimetizar um AVC? Primeiro, hipohiperglicemia. Então, lembra sempre, isso serve tanto para a prova teórica quanto para a prova prática. Lembra sempre que todo e qualquer sintoma neurológico, todos, qualquer um. Ah, ele desmaiou. Ah, ele convulsionou. Ah, ele teve uma crise, de ausência. Qualquer sintoma neurológico tem que fazer glicemia capilar. Qualquer sintoma neurológico. Porque hipoglicemia pode causar tudo neurológico que vocês possam imaginar. Então, é isso aí. O que que pode mimetizar? Alguma crise epilética, uma crise focal, trauma, síncope, enxaqueca com aura pode mimetizar, neoplasia, hematoma, abscesso, lesões intracranianas podem mimetizar. A gente vai fatalmente descartar isso com a tal da tomografia logo que o cara chega na emergência. Tá bom? Próximo. Então, lembra também o seguinte: o paciente chegou a um AVC, primeira coisa, suporte clínico. Então, oxigênio suplementar se ele estiver saturando mal, exames laboratoriais para ver a parte de bioquímica, hematológica, coagulação. Hidratar esse paciente adequadamente, corrigir distúrbios metabólicos, não deixar ele ficar com febre. Nas primeiras 24 horas, não alimenta o doente. Você tem que evitar complicações não neurológicas, né? Infecção urinária, pulmonar, TVP, úlcera de decúbito. Então, todos esses cuidados são um suporte clínico do doente que está acamado com AVC. Fisioterapia motora e respiratória. Próximo. Se o tempo não ultrapassar 4 horas e meia, alteplase. Qual é a dose da alteplase no AVC? Preste atenção, porque não é igual a dose da alteplase no infarto agudo do miocárdio. Então, a dose no alteplase no AVC é 0,9 miligramas por quilo de peso para um máximo de 90 miligramas. Ah, ele pesa 100, é 90 miligramas. Ele pesa 120, é 90 miligramas. Ele pesa 150, é 90 miligramas. Como que você vai fazer? Você vai pegar 10% dessa dose e vai fazer em bolos em 1 minuto. E o resto vai correr nos próximos 60 minutos. Beleza? Não se faz anticoagulante nem antiagregante nas primeiras 24 horas após o trombolítico. E quem pode receber trombólise? Quem é candidato? Primeiro tem que ter mais de 18 anos.
Tem que ter o diagnóstico de AVC isquêmico. Tem que ter um déficit neurológico com aquela intensidade que a gente já conversou. Tem que ter menos de 4 horas e meia de evolução do quadro. E não pode ter hemorragia intracraniana. Para começar, próximo. E aí a gente tem algumas coisas que são contraindicações absolutas. Idade menor que 18 anos é uma contraindicação absoluta. Presença, hemorragia, qualquer hemorragia é uma contraindicação absoluta. Endocardite bacteriana, dissecção de aorta. Se ele teve algum sangramento do trato dias, se ele tem alguma neoplasia do sistema nervoso central ou do sistema gastrointestinal. Se nos últimos 3 meses ele fez alguma neurocirurgia, teve um TCE grave, teve um AVC isquêmico. Se ele usa anticoagulante. Então, você vê que, às vezes, o enunciado, ele parece longo, vocês ficam cansados de ler aquele enunciado tão longo, mas é importante que a gente veja que o enunciado está te levando para a sua conduta. O enunciado, se ele está te dizendo, olha, ele não usa anticoagulante, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não tem nada disso, ele está te empurrando para a trombólise. O que ele quer avaliar de você é se você sabe quando fazer trombólise em alguém, tá bom? Próximo. Porém, e aí eu chamo atenção para isso, porque também é uma pergunta pegadinha maravilhosa. 3 déficits neurológicos merecem trombólise, independente do NIH, do quanto deu o NIH. Pode dar um NIH baixo, de 4, mas se o déficit for um desses aqui, a pessoa é candidata a trombólise. É a hemianopsia, porque são déficits muito limitantes. Hemianopsia, a afasia e a síndrome da heminegligência, que é quando o cara não reconhece mais aquela parte do corpo dele como sendo dele. Esses são os déficits limitantes. Isso também é uma pergunta boa de prova, tá? E aí, vamos lá. Diagnóstico de AVC, está indicado a trombólise, beleza? Então, em até 4 horas e meia do início do sintoma, em paciente acima de 18 anos e com a pressão controlada, beleza? Com hemoglucoteste maior que 50. Também tem isso. Se tiver com hipoglicemia, tem que corrigir. Próximo. Hiper não precisa corrigir, não, mas hipo precisa. E aí, o que que você vai fazer? Você vai botar esse paciente numa UTI ou numa unidade de AVC. Você vai evitar, nas primeiras 24 horas, você vai evitar passagem de sonda, tanto nasoenteral quanto vesical. Nada que possa traumatizar o paciente, ele sangrar. Não vai usar anticoagulante antiplaquetário. E vai fazer uma nova TCO, uma outra ressonância após 24 horas da administração da alteplase, tá? Durante a administração, o que que a gente precisa tomar conta? A gente precisa tomar conta da pressão arterial. Ela tem que ser mantida mais ou menos 180, 185 por 105. Então, se você precisar fazer um antihipertensivo venoso, você vai controlar essa pressão de quanto em quanto tempo? A cada 15 minutos por 2 horas, no evento da alteplase. A cada 15 minutos por 2 horas. Depois, a cada 30 minutos por 6 horas. E depois, a cada hora até o final das primeiras 24 horas. Então, não é um doente que dá para não ficar prestando muito atenção nele, tá? E principalmente porque você tem que saber os sinais de alarmes para transformação hemorrágica. Porque quando você dá o trombolítico, esse é o seu pior pesadelo, é o que pode acontecer, é você ter uma transformação hemorrágica do seu AVC isquêmico. Então, o que que você vai observar? Se o paciente começar a ter sinal e sintoma de hipertensão intracraniana,
se ele tiver náusea e vômito súbito, se ele tiver uma hipertensão súbita, tipo, a pressão estava controlada e de repente essa pressão fica muito mais alta e você não consegue baixar ela por nada. É sinal de que está com hipertensão intracraniana, cefaleia e se ele piorar neurologicamente. O que você espera quando você faz trombolítico é que a paciente tenha uma melhora da situação neurológica dele. Se ele tiver uma piora, rebaixamento do nível de consciência, piorar, é sinal de que pode ter tido uma transformação hemorrágica. Você tem que interromper a infusão do trombolítico imediatamente e repetir a tomografia de crânio. Próximo. Dúvidas? Gente, vocês estão muito calados. Vocês estão aí? Vocês dormiram? Diz que vocês estão aí. Beleza? Bárbara tá rindo de mim. Não, tô me sentindo sozinha. Ninguém fala nada. Tá bom. Então vamos lá. Vamos para a questão 3. Ó, eu declaro para os devidos fins que eu já estou falando há 1 hora. Vocês não falam nada, vocês me deixam falar, eu fico só falando. Vamos lá. Então, a questão 3. De sempre, hein? Essa é tensa, hein? Essa é tensa. Vamos ler com calma. Homem de 55 anos, então não é velho. Hipertenso com sobrepeso. Procura a UPA por uma queixa de palpitações que se iniciaram subitamente há cerca de 50 minutos. Então, muito agudo. Não é uma queixa crônica, ele tem até fatores de risco cardiovascular, mas ele não tem uma queixa crônica. Ele tem uma queixa super aguda que começou há 50 minutos. Nesses 50 minutos, ele piorou rapidamente, com dispneia, sudorese fria e uma sensação de desmaio iminente. Ele tem a sensação de que vai perder os sentidos. Ele relata que ele estava sentado, ele não estava fazendo uma atividade física, ele estava sentado vendo televisão, quando ele percebeu os batimentos cardíacos. Palpitação é a sensação do batimento cardíaco. Batimento cardíaco muito acelerado e irregular. Evoluiu com piora rápida da falta de ar, passando a não conseguir terminar frases. Então, ele tem alguma coisa cardíaca que alterou o ritmo dele, que é super agudo, começou agora, e que evoluiu para uma piora muito grande, muito rapidamente. E aí começa as negativas, que é para você não pensar, né? Então, não tem febre, não tem tosse, não tem dor torácica pleurítica, não tem história de trauma. Ele não tem nada que possa ter causado isso. Ele refere o uso regular de losartano e hidroclorotiazida. Nega o uso de anticoagulantes. Não tem história de sangramento recente. Não tem relato de ingestão de estimulantes. Isso é importante. Que uma coisa é um fator externo causando um ataque à arritmia. Porque aí a gente tem que controlar o fator externo. Na triagem, já numa maca, porque ele não está se aguentando, ele está pálido, ele está diaforético, ele está banhado em suor, ele está confuso, com a fala entrecortada, com uma pressão de 78 por 46 milímetros de mercúrio, ele está hipotenso, ele está com uma frequência de 168 batimentos, que é irregular,
com 30 incursões respiratórias por minuto, saturando 90% em ar ambiente. O paciente está hemodinamicamente instável. Ele está com a frequência cardíaca muito alta e com a pressão muito baixa. A perfusão periférica está ruim. Tudo falando a favor dessa instabilidade hemodinâmica. Extremidade fria, enchimento capilar de 5 segundos. Ausculta, ausculta pulmonar com estertor crepitante bibasal, sem sibilância. Esse paciente não está bem, está ficando congesto. Ausculta cardíaca com ritmo irregular, sem sopro. E aí, o que que o eletro mostra? Um ataque cardíaco de QRS estreito, irregular, sem onda P organizada, com essa frequência ventricular elevada. A equipe já botou MOVE, monitor, oxigênio e veia. E aí, o que que a gente vai fazer? Já está preparando uma pseudoanalgesia. Vamos chapar esse cara. Por quê? O que que a gente vai fazer? Então, o X da questão é uma taquicardia de QRS estreito, irregular, sem onda P, mas com instabilidade hemodinâmica. Faço assim, com instabilidade hemodinâmica. E aí, o que que vocês acham que tem que fazer? Tudo isso que eu falei é para interpretar o quê? Que o paciente tem uma arritmia aguda, que é um ataque cardíaco com QRS estreito, com RR irregular e sem onda P e com instabilidade hemodinâmica. E aí, o que que a gente vai fazer? O que que vocês responderiam? Fabiana mandou A. Cardioversão. Alexia também acha que é cardioversão. Todo mundo acha que é cardioversão? Só levanta a mãozinha. Ninguém vai levantar a mão para mim, cara. Eu estou muito abandonado. Ô, tristeza. Então, vamos lá. As colegas votaram na cardioversão. Vamos analisar todas as opções. Vamos lá. Pode passar, Paulo. Então, vamos lá. A adenosina é uma opção para taquicardia regular. É para ataque supra só. Não é droga de escolha na taquicardia irregular. O diltiazem, os bloqueadores do nódulo do nó atrioventricular, o bloqueador de canal de cálcio do nó atrioventricular, eles podem ser usados para pacientes estáveis, para controle da frequência, mas eles não controlam o ritmo. Não é o que se usa na instabilidade. A amiodarona também assim, a amiodarona não é a droga de escolha para pacientes que podem ter acesso à cardioversão elétrica. A mildarona é a droga para quem está com medo. Ela não é a droga de escolha. E aí, realmente, é isso. O segredo da questão está na instabilidade hemodinâmica. Então, um ataque à arritmia com instabilidade hemodinâmica. Nesse contexto, a recomendação é a cardioversão elétrica com pseudoanalgesia. Beleza? Mas eu só trago verdades. Próximo, próximo. Taquiarritmias no ACLS. Olha, me agradeçam muito, tá? Porque dá um trabalho danado pegar lá o ACLS, protocolo das taquiarritmias. Então vamos lá. Taquiarritmia ou taquicardia, quando a gente tem, agradeço, coraçõezinhos, eu mereço. Então, taquicardia ou taquiarritmia são o que a gente a definição é quando a frequência cardíaca está acima de 100. E rapidamente a gente tem que saber se ela está estável ou instável. E aí
são os critérios de instabilidade, são os 5 Ds. É dor torácica, dispneia, diminuição do nível de consciência, desmaio e diminuição da pressão arterial. Então, critérios de instabilidade, 5 Ds. Simples assim. E aí, qual vai ser a diferença? Se o QRS é estreito, o seu QRS é largo. O que é um QRS largo? É um QRS maior do que 3 quadradinhos no eletro. Gente, é difícil o cara botar um eletro e você tem que ver isso. Não é difícil. Não é difícil. Pode acontecer. Então, tá aí o segredo para quem não sabe ver eletro. A teoria bonito que nós médicos deveríamos saber é que QRS largo é que se ele for maior do que 12 milissegundos. Mas para nós, alunos revalidandos, que estamos nervosos, são 3 quadradinhos. Faço assim. E você vai ter que ver se é estreito, se é largo, se o RR é regular ou irregular. Então, por isso que o cara descreveu tudo bonitinho lá para vocês. A primeira coisa é o famoso MOVE. Fácil. Pega nada. Fácil. Porém, lá no ACLS, ele deixa claro que você não deve, em nenhuma hipótese, retardar a cardioversão elétrica em casos de franca instabilidade hemodinâmica. Se você tiver um HGT disponível, isso demora segundos e é bom fazer, porque se tiver hipoglicemia, tem que corrigir. Ok? Próximo. E aí vamos começar o nosso sofrimento, porque a arritmia, meus queridos, eu compreendo que é um sofrimento. Então, QRS estreito com RR regular, taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal, em geral, é secundário a alguma coisa. A gente não fica com uma taquicardia sinusal porque quer. E aí, taquicardia sinusal em geral também. Não é uma arritmia que vai dar instabilidade hemodinâmica. E o que você tem que fazer é reverter o que está causando a taquicardia. Então, por isso que eu botei aí bonitinho, separadinho, taquicardia sinusal. A taquiarritmia de QRS estreito e RR regular mais comum é flutter atrial. Qual é o macete que eu estou dando para vocês? Se tiver um eletro, que a frequência cardíaca está cravada em 150 na prova, lembra dessa frequência cardíaca, porque 150 é a frequência do flutter. Se tiver instabilidade hemodinâmica, aí o que você tem que fazer é cardioversão elétrica. E preste atenção, porque para cada arritmia é uma quantidade de joules. Para o flutter atrial é 50 joules. Se o paciente estiver estável, tipo, estou estável, estou de boas, beta bloqueador ou diltiazem, considerar a consulta com o especialista. Você só controla a frequência, você não reverte o ritmo. Beleza? Aí vamos para a nossa segunda bonita do QRS estreito, RR regular. Taquicardia supraventricular. A nossa famosa taquissupra. Segundo o ACLS, se tiver instabilidade, a conduta seria cardioversão elétrica começando com 50 joules. Porém, é sabido que mesmo em casos de instabilidade hemodinâmica, você pode tentar usar adenosina, porque existe uma alta probabilidade de reversão dessa arritmia com adenosina. Todo mundo sabe o que é adenosina? Vocês já viram fazer adenosina? Quem já viu fazer adenosina? Faz um joinha para mim.
Amigos, se vocês nunca viram, o dia que vocês virem vai ser o dia que a sua primeira coronária vai entupir. Porque quando você faz adenosina, você tem tipo uma parada cardíaca, uma mini parada cardíaca. O eletro fica isoelétrico. E aí depois volta no ritmo sinusal. E normalmente o paciente fala assim, que teve uma sensação esquisita. Porque é tipo dar oi para São Pedro e voltar. Oi, São Pedro, e rapidinho, segundos. Mas é assim. Como é que se então, como é que se faz a adenosina? A adenosina, a dose é 6 miligramas. Você pode fazer 6 na primeira tentativa. Se não reverter, você pode fazer 12 na segunda tentativa. Isso a gente está falando de um paciente instável, tá? Que você vai, o ACLS diz que você pode fazer a cardioversão elétrica, mas que você pode fazer a adenosina. Se ele estiver super estável, se não tiver com instabilidade hemodinâmica, você pode tentar uma manobra vagal inicial. Já vi funcionar. Mas, assim, obviamente, a taxa de sucesso com a adenosina é muito maior. Próximo. Fibrilação atrial. Aí vamos lá. Aí a gente já mudou de figura. Agora a gente está falando de um QRS estreito, mas o RR é irregular. Fibrilação atrial. A fibrilação atrial, toma cuidado. Se o paciente tiver uma fibrilação atrial crônica, não revertida, que ele já usava anticoagulante, e ele chega descompensado dessa fibrilação atrial, você tem que encontrar a razão dessa descompensação. Você não tenta cardioverter uma fibrilação crônica que está descompensada. Você vai cardioverter a fibrilação atrial aguda, com instabilidade, começando com 120 joules. Se o paciente estiver estável, você só controla o ritmo, controla ou a frequência, dependendo do contexto clínico. Você nunca vai controlar o ritmo de um paciente com fibrilação atrial crônica, porque o cara que tem fibrilação atrial crônica, ele tem o maior risco de desenvolver êmbolos dentro do coração. Se você reverter esse ritmo, você solta esses coágulos tudo e a criatura morre de AVC. Beleza? Então, agora a gente finalizou o QRS estreito. Agora a gente vai para o QRS largo. QRS largo com RR regular. Aí você tem a taquicardia ventricular monomórfica. Se estiver instável, cardioversão elétrica com 100 joules. Então, o que a gente está vendo aí pelo ACLS? Que qualquer ataque à arritmia, em princípio, com uma instabilidade hemodinâmica, a conduta vai ser cardioversão. E aí eu duvido muito que eles coloquem assim, cardioversão com 50, com 120, para vocês saberem a diferença. Duvido muito, mas tá aí, eu estou botando para vocês saberem, tá bom? Se estiver estável, caso o QRS seja regular e realmente monomórfico, todo igualzinho, do mesmo jeito, você pode considerar adenosina, porque 20% disso aí pode ser causado de origem supraventricular. E aí, se não houver reversão, você pode usar procainamida, amildarona ou sotalol para controle da frequência. Próximo.
Vocês vão ficar de saco cheio, porque tá tudo aí. Eu não. Tudo. QRS largo, RR irregular. Taquicardia ventricular polimórfica, que tem de QT curto e QT longo. De QT curto, polimórfica de QT longo é o tal do Torsades de Pointes, que é a torção das pontas. A gente vai chegar lá. QT curto, você pode só controlar a frequência com metoprolol ou amiodarona, se estável. Se instável, cardioversão elétrica com 200 joules. É taquicardia ventricular polimórfica de QT curto, é uma parada cardíaca. Se ele tiver um QT longo, que é o torsade de Pointes, se tiver hemodinamicamente instável, você tem que desfibrilar, mas tem que fazer o sulfato de magnésio em 15 minutos. Se você não fizer o sulfato de magnésio, não vai funcionar a sua desfibrilação. E se tiver hemodinamicamente estável só com arritmia, aí é só o sulfato de magnésio, tá bom? 2 gramas EV em 15 minutos. E aí eu trago verdades também. Próximo. Imagens. Primeira imagem, um ataque cardíaco sinusal. Então, o que que você vê? Você vê bonitinho a onda P, o QRS é a onda T. Bonitinho. Taquicardia sinusal. Segunda imagem, uma onda P serrilhada. É um flutter atrial. Próximo. Depois vocês, com calma, olhem as imagens. Terceira imagem, um ataque supra. Ah, mas ataque supra, está tudo muito em cima. Não sei se tem P, se não tem P. Como é que eu vou saber se tem P? O que você pode fazer para tentar saber se tem uma P ou não tem uma P é mandar rodar esse elétron numa velocidade maior do papel. O elétron é rodado na velocidade de 25 milissegundos. Você vai ver que no aparelho de rodar elétron tem como você rodar ele em 50 milissegundos. Quando você roda ele numa velocidade do papel maior, você separa os QRS. E aí, quando o QRS está muito em cima um do outro e você não sabe se tem onda P ali embaixo, você alargando isso e separando os QRS, você consegue ver se tem onda P. Mas, de qualquer maneira, essa aí é uma imagem típica de taxu. A quarta imagem é uma fibrilação atrial, RR irregular, ondas P aleatórias. Não tem onda P bem individualizada, fibrilação atrial. Próximo. E aí você tem a tal da TAC monomórfica, né? O QRS largo com RR regular é a TAC monomórfica. E o próximo. E o torsade point. Por que que chama torsade point? Porque se você vê, às vezes a ponta está para cima, às vezes a ponta está para baixo, é como se uma hora o elétron estivesse todo em cima, ele vira embaixo, ele está se torcendo. É por isso que é como se torcesse o elétron. Esse é um torsade point. Próximo. Dúvidas? Não dá para ter dúvida com taquiarritmia, né, pessoal? Porque, tipo, é o que está na CLS. Eu lamento. É um assunto árido, desertoso, desesperador, mas eu tentei resumir o melhor possível. Podemos passar para quatro? Podemos. Então, vamos lá. Homem de 52 anos procura a UPA por falta de ar de início súbito, há cerca de 4 horas. Segredo, não é de longa data, é súbito, 4 horas, com dor torácica, ventilatório dependente à direita,
e sensação de palpitação, sensação de sentir o batimento cardíaco. Nega a febre, nega a tosse produtiva. Então, não deve ser infeccioso. E ele não é um cara velho. Há 12 dias foi submetido a uma artroscopia de joelho e está com a mobilidade reduzida, a RA, imobilização. Paciente imobilizado. Desde ontem, então, a dispneia tem 4 horas, mas o dia anterior, às 24 horas, ele notou um aumento do volume e dor na panturrilha esquerda. A gente não precisa de muita coisa, né, pessoal? Precisamos de pouco. Não tem história conhecida de trombose prévia, não usa anticoagulante. Ele está ansioso, que ele troço está incomodando, consciente, com uma pressão de 118 por 76 milímetros de mercúrio, com uma frequência cardíaca 116 batimentos por minuto, frequência respiratória de 26 incursões, saturando 93 em ar ambiente sem febre. A ausculta pulmonar dele não tem nada, não tem estertor, não tem nada, não tem nada na ausculta pulmonar. Então, leva a gente a pensar que não é uma doença do parênquima pulmonar. A ausculta cardíaca tem uma taquicardia. A panturrilha esquerda está dolorosa, com edema assimétrico, ou seja, a panturrilha esquerda está inchada e a direita não. O eletrocardiograma não mostra infarto. O raio-x não tem consolidação. A UPA tem dedímero. E tem a possibilidade de angio-TC de tórax. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que nessa questão, mesmo que vocês não soubessem do que se trata, se o cara diz para você a palavra dedímero, junto com a palavra angiotomografia de tórax, é porque ele está falando de embolia pulmonar. Não é isso? É embolia. É o exame da embolia, né? Mas o exame pode demorar algumas horas. Então, assim, você vai conseguir, mas vai demorar. Próximo. E aí, o que que a gente faz? Não volta, 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 Paulo. O que que a gente faz? Solicito o dedímero como primeiro exame para qualquer suspeita e aguarda o resultado para decidir se vai fazer imagem. Evita a anticoagulação até a confirmação da angiotomografia, porque tem risco de sangramento desnecessário. A gente não está falando de trombolítico, a gente está falando só de anticoagulante. A letra B, considerar a possibilidade clínica elevada, iniciar anticoagulação terapêutica na ausência de contraindicação e providenciar a angiotomografia por regulação, mantendo monitorização e reavaliação clínica enquanto aguarda o exame. Letra C, iniciar antibiótico para tratar possível pneumonia atípica. Pneumonia atípica, hein? Sem febre, sem pródromo, sem queixa respiratória de alguma outra coisa, não. Sem ausculta, solicitar a tomografia sem contraste, iniciar a anticoagulação apenas se houver hipoxemia. Letra D é a mais sem cabimento de todas. Eventualmente, na prova, a gente tem assim. Mas o INEP, por exemplo, ele adora botar alguma opção que é sem cabimento, mas botando duas opções que parecem, que você fica na dúvida, pô, mas é isso ou é aquilo?
O INEP adora, tipo, a melhor resposta, não necessariamente a que está certa. Tipo, tem mais de uma certa, mas tem uma que é melhor que a outra. O INEP adora isso. Mas a D, teste ergométrico, dosagem de troponina, dor torácica e dispneia, é síndrome coronariana, não, né? Não. Para. Não. Então, eu vi aí alguns levantando a mãozinha para a letra bravo, para a letra B. Vamos analisar essas respostas? Vamos? Então, vamos. Próximo. Então, o dedímero, pelo amor de Deus, isso tem que estar na cabeça de vocês. Você tem um paciente com suspeita de embolia, a gente vai falar isso bem detalhadamente. Você tem que aplicar algum teste de probabilidade. Tem dois: Wells e Genebra modificado. Para o dedímero ser útil, a probabilidade tem que ser baixa. Então, tipo assim, você não acha que é TEP, você faz um dedímero. Se ele for negativo, não é TEP. Então, você aplica um pré-teste. Se a probabilidade for baixa, o dedímero for negativo, não é TEP. Agora, se a probabilidade for elevada, mesmo que o seu dedímero seja negativo, ele não é suficiente para descartar. Além do que, um monte de coisa aumenta o dedímero. Ele pode ter uma infecção, isso aumenta o dedímero. Ele pode estar infartando, isso aumenta o dedímero. O fato dele ter uma trombose na perna aumenta o dedímero. Então, não vai dar para você descartar TEP. Beleza? Muito, então, a B é a correta de fato. Em cenários de probabilidade clínica elevada, você se você não tem condição de fazer a imagem imediatamente, o que as diretrizes recomendam é que você inicie a anticoagulação terapêutica imediatamente, se não houver contraindicação para anticoagulação. Porque isso vai melhorar a progressão dessa embolia pulmonar. A letra C também, o quadro não sugere pneumonia, só lendo você já vê que o quadro não sugere pneumonia. Próximo. E a letra D, a gente já tinha chegado à conclusão de que era um absurdo e que não era correta. Mas vamos lá. Próximo. TEP. Próximo. Então, o que a gente lembra quando a gente lembra de TEP? A gente lembra dos fatores que vão levar esse paciente a ter uma probabilidade de formar coágulos dentro do vaso sanguíneo. Qual é? Isso a gente lembra da tríade de Virchow. Essas coisas semiológicas, o INEP gosta muito. Então, eu trouxe para vocês a tríade de Virchow, são os fatores de risco, a estase, ou seu sangue está parado, ou você tem algum fator de hipercoagulabilidade, ou você tem uma lesão endotelial. E aí, os fatores de risco de verdade, assim, você pode dividir entre os hereditários, né, que o cara nasce com um defeito congênito, e os não e os adquiridos, os hereditários e os adquiridos. Então, os hereditários são as mutações de fator 5, de gene da protrombina, deficiência de proteína S, desfibrinogenemia, deficiência de plasminogênio, isso aí é tudo hereditário. São doenças mediadas geneticamente. Próximo. Mais comum é mutação do fator 5 de Leiden. E os adquiridos? Uso de corticoide, uso de substâncias procoagulantes, tabagismo, idade, trauma.
doença inflamatória intestinal, acidente vascular cerebral, gestação e puerpério, insuficiência cardíaca, imobilização, obesidade, hemoglobinúria paroxística noturna, doenças mieloproliferativas, tipo leucemia mieloide crônica, síndrome nefrótica, já ter tido TVP, ter doença maligna em atividade, ter alguma infecção em atividade, uso de anticoncepcional oral ou terapia de reposição hormonal. Tomem cuidado, porque tá na moda. Geral agora acha que fadiga é deficiência de testosterona. E os camaradas estão se entupindo de testosterona, porque o influencer na internet falou que testosterona boa é acima de 1.000. Então, presta atenção nisso, tá? A gente tem uma tendência de perguntar de hormônio só para mulher. Então, presta atenção. E aí, gente, falar de TEP é indissociável de falar de TVP. É obrigatório ter TVP para ter TEP? Não. O paciente pode ter uma trombose, por exemplo, de vaso pélvico. Então, não é obrigatório ter trombose venosa profunda no membro inferior para a gente dizer que tem TEP. Mas, se o paciente tem TEP, é bom a gente pesquisar sinais e sintomas de TVP. Então, se tem dor espontânea ou a palpação do membro inferior acometido, se tem o sinal de Omans, todo mundo sabe qual é o sinal de Omans? Quem sabe qual é o sinal de Omans? Ô, gente, vocês estão acordados? Já são 11 horas. Sinal de Omans é quando o paciente tem dor na panturrilha, quando você faz a dorsiflexão do pé passivamente. Você dobra o pé dele passivamente, ele tem dor na panturrilha. Se ele tem um edema assimétrico, se ele tem rubor local, empastamento dessa panturrilha e calor local. O sangue está todo parado ali. Próximo. E aí, e os de TEP? Aí tem a dispneia, dor pleurítica, dor torácica subesternal, tosse, hemoptise, taquicardia, taquipneia, pode ter sibilo, até pode ter febre, porque esse paciente pode já estar com uma TEP, já ter um infarto pulmonar, e esse infarto pulmonar pode dar febre. E quando você procura TEP, você procura edema unilateral do membro inferior para procurar TVP. Próximo. E aí vamos lá. Na conduta diagnóstica, eu já falei, a gente tem que aplicar alguma escala. Saber se aquele paciente é de alto risco ou de baixo risco. Esses aí são os critérios de Wells. Critérios de Wells não tem jeito, people. Tem que saber. Tem que saber. Doutora, não vou conseguir saber. Tá bom, beleza. Tem que saber que cirurgia recente e imobilização já é 1,5 ponto. Sinais clínicos de TVP são 3 pontos. Então, nesse nosso caso aí, por exemplo, o paciente já sai de 3 pontos. Mesmo que você não saiba os outros, você já sabe que é muito. E o outro que é muito, pontua muito, é se o diagnóstico mais provável é embolia pulmonar. Se o mais provável é que ele tenha uma embolia pulmonar e ele tem sinais clínicos de TVP, ele já soma 6 pontos. Então, a chance dele formar mais de 7 pontos, que é o de alta probabilidade de embolia pulmonar, é muito grande. Então, apresentados os senhores os critérios de Wells.
Mas quando você vai ler nos artigos, nas diretrizes, ele fala para você fazer o Wells e o Genebra modificado. Próximo. Genebra modificado. Genebra modificado. A alta probabilidade é com mais de 11 pontos. Mas aí vamos lá. Dor na perna unilateral já soma 3 pontos. Cirurgia recente ou fratura no mês que antecedeu, são 2, já dá 5. Então, a gente já passa para uma probabilidade intermediária, mesmo que você só saiba 2. Por que que esses 2 critérios são importantes? Porque você só usa dedímero quando for baixa probabilidade. Próximo. Próximo. Vamos lá. Então, dedímero, exames. Dedímero. A principal função é excluir o TEP nos casos de baixa probabilidade. Não exclui quando a probabilidade é alta e aumenta em quase tudo, tá? Dedímero é muito sensível. A anjo-TC de tórax. O que eu trouxe aqui para vocês guardarem? O INEP adora de vez em quando perguntar assim, mas qual é o exame padrão ouro para essa patologia? O exame padrão ouro para TEP não é anjo-TC de tórax. O exame padrão ouro é arteriografia pulmonar, mas é um exame mais invasivo. Então, o que a gente faz e o exame mais acurado para você fazer o diagnóstico é a angiotomografia de tórax. Próximo. E o eletrocardiograma, ele não é obrigatório estar alterado, mas existe uma alteração do eletrocardiograma que é típica de TEP, que é o tal do S1Q3T3, que significa o seguinte: uma onda S profunda no D1, com Q no D3 e inversão do T no D3. E está aí o exemplo de um S1Q3D3, T3. Próximo. A radiografia, ela é mais importante para você fazer o diagnóstico diferencial. Diferencial para pneumonia, para derrame pleural, para congestão pulmonar, coisas que causem dispneia aguda. Mas existem uns achados que podem sugerir TEP. São esses 3 aí. Corcova de Hampton, que é uma imagem hipotransparente em formato de cunha na base pulmonar, que é referente à área do infarto pulmonar, então vai demorar mais a aparecer. O sinal de Westermarck, que são áreas pulmonares em que você vê diminuição da trama vascular porque o fluxo vascular está obstruído. E o sinal de Palat, que é a dilatação da artéria pulmonar. Não se preocupem, trago imagens. Próximo. Esse é a Corcova de Hampton, tá? Próximo. Esse é o sinal de Westermarck. Tá vendo? Falta. Você vê que é bem diferente do outro lado. Próximo. E esse é a artéria pulmonar dilatada, o sinal de Palat. Próximo. Pode me perguntar da cintilografia, ventilação, perfusão. Então, a cintilografia, ventilação, perfusão é o exame menos acessível. Ele é um exame ok, é um exame que fecha esse diagnóstico, mas ele é um exame menos acessível, tá certo? Não é qualquer lugar que tem um serviço de medicina nuclear. Então, vamos lá. Conduta terapêutica. O TEP pode causar um choque obstrutivo, ou seja, se o paciente tiver sinal de instabilidade hemodinâmica, choque, a gente tem que estabilizar e realizar uma terapia de imediato, que nesses casos é trombólise.
com RTPA. O paciente está com instabilidade hemodinâmica, está chocado, tem uma insuficiência cardíaca direita aguda, você pode fazer trombólise com alteplase ou tenecteplase. Não sendo possível fazer a trombólise, por qualquer motivo que seja, tudo que você tem que fazer é anticoagular. O que dá para fazer é anticoagular e tentar medidas de manutenção desse paciente. Próximo. Ah, não, já passou? É, bom. Mas em geral, volta lá rapidinho, Paulo. Em geral, o que você vai fazer é sempre só a anticoagulação, que pode ser com heparina de baixo, tá certo? Só chamar a atenção de vocês que a trombólise na embolia pulmonar, ela pode ter benefício até 15 dias depois do evento agudo, tá? Próximo. Agora vamos para a nossa questão INEP do dia. Questão INEP do dia. Vamos lá. INEP de 25,2. Homem de 43 anos. Dependente de álcool há 23 anos, 20 doses de aguardente por dia. Ele é gente boa, hein? Teve queda da própria altura, com uma fratura fechada da tíbia, sem traumatismo crânioencefálico. Levado ao pronto-socorro, constata-se que, além da fratura, ele está com um nível de consciência e atenção flutuantes, com uma desorientação tempo-espacial parcial. A primeira glicemia dele estava 45. Prescreve-se imediatamente reposição de glicose e hidratação. Inicialmente, esse paciente melhora, mas nas horas seguintes, ele passa a apresentar confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, alterações oculares e ataxia. Então, eu tinha um paciente que estava só zuzu bem, gente boa, estava só meio chapado, mas com uma glicemia de 45. Você corrigiu a glicemia dele, ele até melhorou, mas depois ele teve uma alteração neurológica aguda, ele piorou do neurológico dele. Nesse momento, então, ele está hidratado, com uma glicemia capilar de 90, com eletrólitos normais. E aí, para tratar o quadro atual, qual é a conduta? Então, o que é importante nesse enunciado? Primeiro, ele é um alcoolista. O paciente é um alcoolista. Ele cai e já quebra a perna. É muito novo para ter um osso tão ruim. Isso fala a favor de um certo grau de desnutrição. Não é verdade? Que quebrar a tíbia, que é um osso grosso, com uma queda da própria altura, é tenso. Ele já chega com uma certa desorientação, que era hipoglicemia, que você corrigiu. Mas qual é o outro risco que a gente, o paciente dependente do álcool, principalmente no paciente dependente do álcool e desnutrido? Qual é o outro risco, pessoal? Qual é a outra deficiência que esses pacientes costumam ter? Vamos lá. Esse quadro neurológico dele parece síndrome de abstinência? Não parece, né? Porque normalmente a abstinência alcoólica, ela tem tremores, ela tem agitação psicomotora, ela tem inquietude, ela
Não é rebaixamento do nível de consciência, não é isso? E aí a gente vai fazer o quê? Biperideno? Para quê? Isso aí, Elisânia, matou. Mas Wernicke-Korsakoff é o quê, Elisânia? É deficiência do quê? Fala para mim. Tiamina. Tiamina, Bárbara, especificamente, tá bom? Tiamina. Mas aí vamos lá. Só uma opção é uma vitamina do complexo B. Mesmo que você, Bárbara, não soubesse o que qual vitamina do complexo B causa esse quadro clínico, tiamina é a única que ali é uma vitamina do complexo B. A gente pode até não saber que tiamina é uma vitamina do complexo B, mas a gente poderia tranquilamente responder essa pergunta por eliminação. Biperideno não é uma vitamina do complexo B. Diazepam não é uma vitamina do complexo B. E haloperidol não é uma vitamina do complexo B, certo? Então, mesmo que a gente não saiba o que é tiamina, as outras coisas não são vitaminas do complexo B. Então, por eliminação, a gente faz tiamina, 500 miligramas em soro em 30 minutos. E essa é a resposta correta. Vamos lá, pessoal. Bora, bora, bora. Próximo. E aí, como ocorre essa síndrome aí de Wernicke-Korsakoff, que a nossa amiga Elisânia levantou esse nome tão bem? A deficiência, ela compromete o metabolismo da glicose, reduzindo a produção de ATP e levando à morte neuronal. As regiões mais afetadas por essa síndrome nesses pacientes são os corpos mamilares, que é associado à memória. O paciente já chega alterado, então a gente não tem como investigar se ele tem já problemas de memória. O tálamo, que é ligado à consciência, e o cerebelo, que é a coordenação motora. Além disso, também compromete o tronco, que dá a oftalmoplegia e o nistagmo. E quando isso é uma coisa inicial, a reposição de tiamina pode reverter completamente parte dessas lesões, inclusive, né? Apesar da gente saber que a lesão neuronal, o nervo não se regenera, quando você repõe direitinho, pode reverter isso aí até níveis bem aceitáveis. O álcool, ele vai piorar essa deficiência de tiamina quando ele prejudica também a absorção e o armazenamento, e ele também causa lesão de toxicidade direta aos neurônios. E se não tratada precocemente, a encefalopatia de Wernicke, a síndrome chama Wernicke-Korsakoff, síndrome de Korsakoff, que aí o paciente tem uma demência, um déficit de memória permanente. Próximo. Então, afeta 0,1 a 2% da população geral, é mais comum em etilistas crônicos, mas especialmente em indivíduos desnutridos. E ali tem as causas, mas não esquece dos nossos bonitos que têm cirurgia bariátrica com bypass, porque esses pacientes são pacientes que têm déficit de vitamina do complexo B crônica, principalmente se o paciente abandonou a reposição vitamínica que ele tinha obrigação de fazer, mesmo que ele tenha engordado. Tudo de novo. Próximo. Então, tem uma fase aguda, que é essa fase que é citada aí nessa questão, ela é caracterizada por três manifestações nervosas no sistema nervoso central: a ataxia, a alteração do nível de consciência e os distúrbios oculares,
que pode ser nistagmo, diplopia, pitose, oftalmoplegia. O problema está no núcleo oculomotor. Beleza? Que são os três sintomas que são citados para o paciente. Próximo. E tem uma fase crônica, onde eles vão ter amnésia anterógrada e depois amnésia retrógrada. Eles primeiro não conseguem formar novas memórias e depois eles perdem progressivamente as memórias passadas. E aí, nessa fase crônica, o sintoma comum é a confabulação, porque ele começa a preencher as lacunas do que ele não se lembra da vida dele com histórias fictícias. Chama confabulação isso. E também tem apatia. Tem os déficits de marcha, enfim. O paciente se torna dependente, geralmente acamado. Próximo. O diagnóstico é clínico, então é por isso que caiu essa questão desse jeito, porque o diagnóstico é clínico. A tríade clássica, eu falei e repito para a gente guardar e não esquecer: alterações oculares, ataxia e confusão mental. E a progressão leva ao dano irreversível. Próximo. Embora você não precise de exame complementar, exames de imagem como uma ressonância podem ajudar na confirmação da doença, mas a ressonância fundamental é negativo. E a ressonância também não deve atrasar a reposição de. Você tem alguns testes laboratoriais para evidenciar níveis reduzidos de tiamina. O diagnóstico diferencial é com Alzheimer, encefalopatia hepática, AVC, encefalites, lesões do tálamo isquêmicas. Alguns delírios alcoólicos também podem ter sintomas semelhantes, mas geralmente não. Próximo. Tratamento: tiamina. Faço assim: 500 miligramas de 8 em 8 horas por 2 a 3 dias, seguida por doses orais de vitamina B1. A administração da tiamina, de preferência, tem que ser antes da glicose, porque quando você faz glicose sem tiamina, ela piora o quadro neurológico. Então, é tudo que tem no nosso pacientinho aí do quadro neurológico. Ele fez glicose, piorou a situação da tiamina dele. A recuperação com tratamento precoce, ela ocorre em dias a semanas, mas a síndrome de Korsakoff leva a déficit permanente. Próximo, acho que acabou. Isso. Incapacidade funcional na síndrome de Korsakoff. Beleza? Dúvidas? Próximo. Acabou. Olha, 2 horas falando, estou rouca. E você tá mesmo, a sua voz tá rouca. Eu estou rouca. Eu fiquei rouca. Vocês estão me matando. Eu não consigo falar 2 horas sem parar. Beleza, pessoal? Então, estas foram as nossas questões de hoje. E aí o material será enviado para vocês. Algo a dizer, meu amigo Paulo? Ou podemos todos nos recolher a nossa insignificância para nosso sono de beleza? Vamos lá. Ninguém tem mais perguntas, né? Então vamos descansar. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa Boa noite noite. para todos. Até a próxima.